Um dos principais problemas que diferencia Portugal dos restantes países europeus é que nós temos quase toda a proteção social ancorada no sistema público. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A sustentabilidade da segurança social é tanto maior quanto maiores forem os excedentes em fases de pleno emprego, como a que vivemos agora, para servirem de almofada nos déficits, ou seja, nos momentos em que o valor dos descontos feitos por quem trabalha é inferior ao valor total das pensões e subsídios vários que as pessoas recebem. Jorge Bravo, o economista que ouvimos no som de abertura e que apresenta esta terça-feira mais um relatório sobre a segurança social, é um habitué na matéria sempre que o PSD está no poder e por isso não se esperam surpresas nem no diagnóstico nem nas soluções propostas para resolver o problema. Tem sido persistentemente pessimista sobre o futuro do sistema de pensões e não acredita que tenham existido saldos positivos nos últimos anos. Com as novas fórmulas que defende para determinar o valor das pensões, os compromissos do Estado baixariam, sobretudo nas pensões mais baixas. Veremos que propostas saem do grupo de trabalho presidido por Jorge Bravo, para saber depois quais as que o Governo acabará por assumir como suas e já agora se tem disponibilidade política para levar o tema ao Parlamento. Se o fizer, teria também de encontrar uma maioria para aprovar esta reforma. Neste episódio, conversamos com a jornalista Elizabeth Miranda, especialista na área da segurança social. Amiga, ficámos num hotel, não vais acreditar. Então? Paredes com isolamento em poliestireno construídas de raiz. A sério? Uma biopiscina com depuração orgânica. Não posso. E lâmpadas LED Wi-Fi classe A. Mas foram para onde? Para a Suíça? Suíça? Não, fomos para a Serra da Estrela. Com a Caixa, os projetos de turismo são muito bem-vindos. Da construção à reabilitação de espaços turísticos, fale connosco para tornar o seu negócio mais sustentável. Saiba mais em cgd.pt. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva, Elizabeth Miranda. Sendo o relatório que será conhecido esta terça-feira resultado de um estudo coordenado por Jorge Bravo, é seguro antecipar que a primeira conclusão será de que a segurança social está falida? Olá, Paulo. Viva! A primeira conclusão expectável é que a segurança social está no vermelho e está no vermelho há muitos anos e nunca de lá saiu. O que é que nos dizem os números oficiais? Portanto, durante o período da Troika, com a travagem da economia e o disparo do desemprego, nós tivemos alguns anos em que a segurança social foi deficitária, não é? Havia pouca gente a descontar, muita a receber prestações sociais, nomeadamente subsídio de desemprego, a juntar às outras todas. Depois disso, à medida que a economia foi recuperando, começaram a registar-se excedentes e todos os anos o excedente cresce e todos os anos ele é mais folgado. Em 2025 foram 6,7 mil milhões de euros. E têm sido estes excedentes da Segurança Social até que têm permitido também aos governos apresentar depois estes excedentes orçamentais, não é? E não os déficits, saímos da linha vermelha. O que é que dizem os números também? Que em 2030, 2040 haverá um déficit, estes excedentes transformar-se-ão num déficit, mas que a almofada das pensões, que tem vindo a receber estes excedentes e que também tem estado a ser capitalizada no mercado, portanto, a almofada das pensões será suficiente para cobrir, para amortecer isto, até porque estes déficits serão temporários. Ora, isto são as contas oficiais do Ministério do Trabalho e da Segurança Social que são anualmente publicadas. Agora, o que é que o Jorge Bravo sustenta? Sustenta há muito tempo que estes números são uma fraude, uma manipulação, e isto são expressões que ele vem usando. Portanto, eu diria por várias razões, mas só para te responder à tua pergunta inicial, que é, não há dúvida que o relatório vai dizer que a Segurança Social vai nua, não é? Portanto, não necessariamente falida, porque falido tem assim uma conotação bastante forte, parece que está morta, moribunda, mas pelo menos precisa de profundas revisões de regras. E então vamos lá perceber porque é que ele diz isso.
Normalmente na sustentabilidade da segurança social a esquerda é mais otimista, a direita mais pessimista. É cada um a fazer as contas à sua maneira, é isso que está em causa? Estão aqui em conflito formas distintas de olhar para os números, formas distintas de fazer as contas, como tu dizes, mas sobretudo formas diferentes de olhar o sistema de segurança social, o papel do Estado, da sociedade e o papel do indivíduo. Se a pergunta fosse apenas então qual é que é o esforço financeiro futuro com pensões de reforma, com subsídios de desemprego, com subsídios de doença, etc, etc, eu acho que esquerda-direita, toda a gente gostaria de saber esses números com transparência e encontrar-se um denominador comum sobre a metodologia, não é? Só que a pergunta não é só essa. Não é? Aqui a pergunta sobre quais é que são os encargos, juntam-se outras perguntas, que é quem é que os paga, como é que eles são pagos e quem é que os deve ou não suportar, não é? Portanto, nós entramos aqui num debate sobre o modelo de financiamento e aqui, desde sempre, houve grandes embates ideológicos, não é? Nós, em relação à segurança social, nós temos o Fundo de Equilíbrio financeiro a sustentar quando há déficit, não é? Vai sair buscar dinheiro almofada. No caso da Caixa Geral de Apresentações, o déficit é suportado por Orçamento de Estado. É assim que funciona? Sim, em teoria, sim. Portanto, a Caixa Geral de Apresentações, historicamente financiada por Orçamento de Estado, não é um seguro como é a Segurança Social. A Segurança Social as pessoas descontam para aquilo que será uma prestação futura. Não é direto, não é limpinho, eu apenas recebo na medida em que desconto. Há aqui outras variáveis que são levadas em conta. O Jorge Bravo também vai a isso, mas genericamente é há isto. gente que não tem regime contributivo, recebe na mesma pensões mínimas. Exato. Depois, a Caixa Geral de Aposentações não é à parte. Agora, o Fundo de Estabilização Financeira, apesar de ter sido criado para acudir em momentos de déficit, ele nunca foi usado para esse efeito. Durante o período da Troika, em que tivemos... Era o orçamento também a cobrir? Exatamente. Os governos da altura, o governo de coligação PSD-CDS, decidiu que era o orçamento do Estado a entrar para não dilapidar, na altura, o Fundo de Estabilização Financeira. Até porque aí haviam grandes gastos com subsídios de desemprego, subsídio social de desemprego, ou seja, o problema não eram tantas pensões, eram os subsídios que se estavam a pagar na altura. Não? A Segurança Social vive dependente do ciclo económico e do mercado de trabalho. Quanto não mais é? emprego, mais saudável, mais desemprego. Por isso é que estes números, estas previsões são todas muito voláteis. Nós estamos com um grande excedente, de alguma maneira muito surpreendente há uns anos, porque o mercado de trabalho descolou e vivemos numa situação de praticamente pleno emprego. E mais do que isso, exatamente. A taxa de emprego é a mais alta de sempre. Exatamente. Há 5 milhões e meio de pessoas a trabalhar. Agora há bocadinho dizias que a esquerda era mais otimista do que a direita. Eu se calhar não diria isso. Eu estava a perguntar. Era uma pergunta. Então pode parecer retórica. Sim, se calhar pelo discurso somos levados a essa conclusão, mas se calhar não diria que a esquerda é mais otimista e a direita mais pessimista, porque convém não esquecer que uma das grandes reformas da Segurança Social, grandes no sentido de mais profunda, mais abrangente... Vieira da Silva, e cortou na expectativa das reformas, quer com a idade, quer com o modelo que mudou, que eram os melhores 10 dos últimos 15, e agora é o regime contributivo como um todo. Exatamente. São grandes alterações. Precisamente, grandes alterações. Na altura foram elogiadas pela OCDE, foram elogiadas pelo patrão dos patrões, na altura o Francisco Vanzeler, não é? Que lhe chamaram brilhante, e fez-se sem grande alarido, não é? Agora, os números são lidos e apresentados também consoante as narrativas que se querem passar, não é? E a esquerda quer manter um sistema público universal, coletivo. A direita quer um sistema tendencialmente mais individualizado, e isto implica que se abane um bocado o atual modelo. Para portanto, perceber essa necessidade. Exato. Então isso leva-me à pergunta seguinte, que é: o que é que de mais significativo se pode antecipar que
Jorge Bravo vai apresentar esta terça? Certo é que nós vamos assistir a uma guerra de números e uma guerra de narrativas, certamente. Agora, o Jorge Bravo argumenta há vários anos que há receitas a mais e despesas a menos a entrar para as contas, assim muito genericamente. Depois argumenta que os exercícios oficiais, as contas oficiais, não são feitas seguindo regras atuariais, são feitas em Excel, um modelo assim muito mais rudimentar. E depois tem uma grande questão com a Caixa Geral de Aposentações, não é? Que é um debate que entretanto foi também ventilado pelo Tribunal de Contas, deu aqui bastante mais destaque a esta questão. O Jorge Bravo também estava. Exato. É pescadinha de rabo na boca. Foi convidado para consultor, não é? Bom, genericamente, o que é isto? Até 2005 os funcionários públicos descontavam para a Caixa Geral de Aposentações um sistema próprio. A partir daí fechou-se este sistema, lá está uma vez mais. Mas os que lá estão na Caixa Geral de Aposentações continuam a descontar para a Caixa Geral de Aposentações. Passaram a descontar para a Segurança Social. Os a partir novos, daí, os que entram. Não, e também os outros, e depois a pensão vai dos dois lados. Lá está, 2005 um governo socialista a fazer isto, não é? E portanto a Caixa Geral de Aposentações deixou de receber novos contribuintes, mas manteve as despesas com pensões que tinha, e isto desequilibra: menos receita a entrar, mais despesa a sair. O orçamento do Estado tem de entrar para cobrir sucessivamente estes déficits cada vez maiores. Por outro lado, a Segurança Social passou a receber mais receitas dos funcionários públicos, não é, que lá migraram, e ainda está a suportar pouca parcela das suas pensões, não é? E o que é que o Jorge Bravo diz? Diz que estão a ser contabilizadas como receitas próprias contribuições dos funcionários públicos que passaram para a Segurança Social e que não estão a ser incluídos os encargos com pensões, portanto, da Caixa Geral de Aposentações. Da Caixa Geral de Aposentações. E agora o que é que se faz com isto? Segundo ele, haveria mais transparência se o custo das pensões públicas fosse todo fundido. Funda-se Caixa Geral de Aposentações, funda-se Segurança Social. Com Segurança Social. Isto é o que ele defende, não é? Agora também há vozes contra, não é? Certo. Para fecharmos a nossa conversa, nós estamos a falar de um professor universitário que tem uma série de atividades extra-universidade, designadamente colaborações que se relacionam com fundos de pensões e com seguros. Com todas estas colaborações e podendo ter acesso a informação na posse do Estado, e que é valiosa para fazer os estudos para os quais é convidado, ninguém questiona se há aqui um conflito de interesse. Eu estava a ver isto e se calhar estou a ver, estou a ver coisas, estou a ver fantasmas. Questiona-se, há sempre um potencial conflito de interesses, não é? Agora, se é real ou teórico, dependerá do que o Jorge Bravo fizer com os dados a que teve acesso, e há aqui dados muito sigilosos, muitos microdados. Ora, o Jorge Bravo é um economista dos governos de direita para estas áreas, não é? Portanto, nem sequer se percebe como é que ele ainda não chegou a ministro da Segurança Social. Provavelmente não quer. Provavelmente não. Ele é de facto um entendido nestas áreas, e sempre que há governos PSD-CDS, ele é que é chamado a fazer estas contas. E em 2014 esta questão dos conflitos de interesses já se colocou. Na altura, o Ministério da Segurança Social encomendou-lhe um estudo sobre a sustentabilidade da Segurança Social, semelhante não, porque os pressupostos não eram exatamente os mesmos, mas nesta mesma lógica. Na altura incluía-se também a Caixa Geral de Aposentações e algumas propostas da Troika para cortar pensões dos funcionários públicos, etc. Mas bom, encomendou-lhe um estudo, pagou-lhe 75 mil euros, coisa diferente do que está a acontecer atualmente. Julgo que estará a trabalhar para o bono, mas aqui o que interessa é que estes números acabaram por ser usados numa conferência do setor segurador e dos fundos de investimento, não é? Aliás, seria mal profissional se tivesse acesso a números e não estivesse a fazer o trabalho dele para essa associação e para as seguradoras sem utilizar esses números. Bom, é suposto a informação que se usa ficar apenas adstrita àquele que são as finalidades, não é? Portanto, eu estou em crer que depois deste deslize de 2014 que haverá mais cuidado desta vez.
Parecíamos de volta aos anos 90, Montenegro comparando-se a Cavaco, Carneiro comparando-se a Guterres. Estará a fórmula de sucesso enterrada no seu passado? No mais recente episódio do podcast Comissão Política, regressamos aos anos 90, à boleia das promessas de Montenegro e Carneiro, colados aos ex-líderes dos seus partidos. Falamos também da reentrada do Estado na REN, assim como da paz aparente no orçamento que aí vem. Este episódio tem comentários de Martim Silva, Eunice Lourenço e Vítor Matos, com moderação de David Inês. A sonoplastia foi de João Luís Amorim. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Ora então, aqui está a continha. Como é que vão pagar? Eu é com cartão. Telemóvel. Relógio. A voz. Anel, por favor. Com certeza. Saber receber é o segredo do seu negócio. Comece hoje a simplificar os pagamentos dos seus clientes com as soluções TPA da Caixa, incluindo pagamentos mobile e online. Conheça todas as soluções em vigor até 31 de outubro em cgd.pt ou Caixa Direto Empresas. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.